Sim, a gente precisa tratar não só o efeito, mas como a causa. A causa é educação. Sei que parece chato comparar a nossa cidade, o nosso país com outros lugares onde funciona. Nos Estados Unidos, todo mundo para no pare. A gente precisa reciclar as pessoas aqui. Como? Com treinamentos na causa, no ensino público, no ensino privado, inclusive, e, de fato, fazer com que as empresas façam reciclagens, né, com seus colaboradores. Qual que é o motivo, né, dessa violência no trânsito? Essa violência do trânsito é decorrência de não cumprir planos de governo. Por exemplo, alguém aqui falou que ia fazer 44 quilômetros de corredores de ônibus, deve ter feito um pouco mais de 7. Isso gera um estresse no trânsito, todo mundo precisa de andar, todo mundo precisa se mover dentro dessa cidade com estresse alto. A gente não tem esse detalhe de cuidar, né, desse treinamento com as pessoas, tanto na causa como no efeito. A impunidade. A certeza de impunidade garante com que as pessoas, né, briguem no trânsito, peguem cadeiras e arremessem candidatos. A certeza de estar numa cidade, num país que é completamente impune, faz com que as pessoas quebrem o retrovisor e achem que está por isso mesmo. Depois o outro fala, já que não vai ser punido, deixa que eu vou punir. Então, a certeza da impunidade, ela realmente tem ajudado a matar pessoas no trânsito. As pessoas têm perdido o controle emocional. E eu proponho, de fato, a gente treinar a nossa cidade na inteligência emocional, socioemocional, para que a gente não tenha esses perigos. Aumentar os corredores de motos, porque os maiores acidentes são com motos e a gente precisa, né, trazer essa paz no trânsito. E pode contar comigo, no dia 6 de outubro vai ser a Revolta do Povo, você vai digitar 28 na urna. Você que não me segue e quiser acompanhar o que estou falando, sou o único candidato aqui que não usa dinheiro público. É 28. Candidata? Bom, sem dúvida, o maior número de acidentes de trânsito hoje envolve motociclistas. E nós temos algumas propostas. Uma delas é também ampliar as faixas azuis, porque isso ajuda bastante nessa segurança, e também liberar as faixas de ônibus naqueles casos em que a faixa de azul não é possível de ser feita, isso também ajuda nesse sentido. Outro ponto importante para a mobilidade, que também vai evitar acidentes, é a gente rever todas as rotas hoje da cidade que há muito tempo não são revistas. Isso também facilita e ajuda, inclusive, a rever toda a parte de sinalização. E, por fim, gente, um dos problemas graves também da segurança no trânsito são os grandes deslocamentos na cidade. Não é possível as pessoas virem de tão longe para trabalhar. Então, elas saem da periferia e vêm para o centro. Por isso, nós temos a nossa proposta da quebrada com escritura, que é, de fato, dar título de propriedade para as pessoas que moram na periferia, para que elas consigam morar com seu título de propriedade e também trabalhar. Agora, falar é fácil, muito candidato fala. Fazer é mais complicado. O que eu trago aqui para vocês são propostas concretas de quem sabe fazer. Tanto o governo de Minas Gerais quanto a cidade com a prefeitura melhor avaliada do Brasil de Joinville são de representantes do Novo. E eles conseguiram fazer. Foram aqueles que mais conseguiram regularizar propriedades aqui no Brasil e é essa a nossa proposta. Candidato? A questão da violência no trânsito passa com a questão da empregabilidade, a questão da educação e essa questão da segurança, que é a questão da impunidade. A minha proposta, que eu acho que é a mais inteligente para o trânsito, é uma proposta que todo mundo deveria lutar, é essa criação de 2 milhões de empregos nas periferias de São Paulo. Hoje, para você ter uma noção, a cidade de São Paulo tem mais de 2 milhões de CNPJs. Para você entender a dimensão, é um emprego a mais por CNPJ, mas a verdade, o que a gente quer é, nas 1.000 favelas de São Paulo, a gente ter 2.000 empregos novos nessas favelas. O que isso vai fazer? Desafogar o trânsito, diminuir esse estresse que você vive sentindo todos os dias, criar os bolsões de estacionamento nas 10 entradas da cidade de São Paulo, nas 10 rodovias, fazer com o giro de quadra, liberar com sinal vermelho, assim como é nos Estados Unidos. Isso vai fluir de 16% a 22% do trânsito de São Paulo. E aqui, mais uma vez, esses candidatos que estão aqui mandando suas propostas, eles custaram 100 milhões de reais para os cofres públicos, e eu sou 100% contra isso. Vote 28. Obrigado, candidato. Obrigado, candidata. Nós vamos agora para a quinta pergunta, que vai ser apresentada por um especialista convidado por nós para participar deste debate. Ellen. Bom, e o quinto tema, vamos lá. Saúde.
É o quinto tema aqui. Para fazer a pergunta sobre saúde, eu convido aqui o Walter Sintra, professor da Fundação... No enfrentamento da pandemia da Covid-19, o Brasil apresentou uma das maiores taxas de mortalidade quando comparado com outros países do mundo. A principal razão disso foi a postura negacionista de governantes, em particular do governo Bolsonaro, mas não exclusivamente, que além de deixarem de tomar com a necessária urgência medidas como aquisição e distribuição de insumos, como vacinas, medicamentos e equipamentos, assumiram posições contra o isolamento social e contra a vacinação obrigatória, além de promoverem o uso de cloroquina e ivermectina, medicamentos que comprovadamente promoveram dano aos pacientes sem nenhum benefício terapêutico contra a Covid-19. A pergunta para candidato ou candidato é: no caso de uma nova pandemia, similar à da Covid-19, em que a evidência médica e a ciência indiquem o isolamento social e a vacinação obrigatória, qual será a sua posição como prefeita ou prefeito? Bom, para começar essa resposta, eu gostaria de dizer onde que estavam as vacinas do governo Lula quando a gente teve o recorde de mortes de dengue esse ano aqui no Brasil. Aliás, gente, no primeiro semestre desse ano no Brasil, morreu mais gente com dengue do que nos 7 anos anteriores, de acordo com uma matéria do Poder 360. Então, cadê? Né? A gente está chamando aí o Lula também de genocida, e cadê as vacinas que não chegaram a tempo? Então, essa é a primeira pergunta que eu tenho para fazer. Se foi esse caos, sinceramente, no que a gente está vendo agora com a dengue, imagina se fosse essa turma que estivesse lá na época da Covid. Essa é a primeira pergunta que eu tenho para dizer. Agora, tirando isso, a gente sabe que aqui o grande problema de saúde aqui na cidade de São Paulo, e todo mundo sabe, porque eu já rodei a cidade e falando com as pessoas, são as maiores reclamações, é a questão das filas. São as filas tanto para realizar exames quanto para consulta com especialistas. Por isso que a gente tem uma proposta que, aliás, outros candidatos estão copiando. Estou feliz porque isso vai da esquerda, como a Tabata Amaral, à direita, como Pablo Marçal, que é a gente dar um vale para você, caso ultrapasse 30 dias para você fazer uma consulta ou realizar um exame, você pode fazer isso na rede particular. Então, essa é a nossa principal proposta da saúde. Eu fico muito feliz que tem gente copiando, mas, de novo, proposta é fácil fazer, viu, gente? Difícil mesmo é implementar. Então, é muito importante ter um time competente para fazer isso. Em relação às vacinas, eu acho fundamental. Aliás, estou aqui com meu neném de 6 meses que já tomou todas as vacinas. Agora, o que eu não sou favorável é o que a gente viu, que é fechando pessoas que queriam trabalhar, exigindo passaporte vacinal, demitindo pessoas que não apresentassem o passaporte vacinal, tirando crianças da escola por isso. Isso realmente eu não sou favorável. Candidato? A pandemia foi tratada com muita politização, né, uma guerra de braços. Tanto é que a pergunta que foi feita já foi direcionada para o Bolsonaro, ele não está aqui para responder. Mas eu imagino que ele fez todas as coisas que ele fez tentando acertar e o mundo inteiro perdeu com isso, né? Foram milhares de vidas que foram ceifadas. Geralmente, para quem não entende do assunto e ouve só uma notícia, para validar uma vacina leva 14 anos. E a gente imunizou um rebanho mundial em poucas semanas. A cidade de São Paulo, né, foi a capital mundial disso, só que teve alguns exageros em demitir funcionários que não quiseram seguir a cartilha, em fazer com que as pessoas, né, fossem oprimidas com esse passaporte sanitário. Eu defendo a saúde, os especialistas, mas a politização que foi feita com esse assunto é nojenta. O que fizeram com esse assunto... Esses dias agora o governo federal deixou vencer 250 milhões de reais em vacina e ninguém fica chocado com isso. O que está acontecendo de fato, né, com a dengue no Brasil, parece que ninguém está preocupado com isso também. O ar dessa cidade deve ter matado aí 80 pessoas, a última vez que eu vi no noticiário. Ninguém também está falando disso. Você imagina, ter o pior ar do mundo. E a grande verdade é que se você não fica indignado, é porque ninguém está noticiando. O que eu defendo é a liberdade. Não pode fazer o que fez com os empresários e com os trabalhadores. Todo mundo perdeu o emprego. Foi um negócio absurdo. Até hoje a gente tem trauma disso. Muito bem, concordo. É impressionante a politização, né? A gente traz aqui um debate para a Prefeitura de São Paulo 2 anos depois e praticamente o entrevistador já trouxe Bolsonaro genocida
E é exatamente isso. Onde é que está o governo Lula sem as vacinas? Onde que está o governo Lula com recorde de queimadas, que fez com que, de fato, o nosso ar fosse o pior da cidade do mundo, mas isso tem muito a ver com as queimadas Brasil afora e com o descontrole que a gente vem. Cadê aí a turma toda, né? Cadê a turma que ficava dizendo que a gente precisava salvar a Amazônia, que tinha que fazer alguma coisa e não está aí para cuidar da nossa cidade? Os problemas respiratórios na cidade gravíssimos. Eu tenho um filho de 6 meses que estava assim com problemas respiratórios. Fui em vários postos de saúde, todo mundo lotado, porque as crianças com dificuldade para respirar, e a gente não vê aí essa comoção toda no Brasil, dessa classe nossa toda ali ajudando a levar extintor de incêndio para apagar os incêndios que estão acometendo o nosso país. Isso a gente definitivamente não viu. Muito obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Nós vamos agora para... Boa tarde, aqui é o Marcelos, eu sou morador do Bexiga. E eu queria fazer uma pergunta para o candidato a prefeito de São Paulo a respeito do qual plano que ele tem para a preservação de monumentos históricos e lugares históricos de São Paulo também. Eu estou perguntando isso porque, apesar de não ser uma questão muito discutida, há muitos lugares históricos de São Paulo que, teoricamente, são tombados e que estão em estado lastimável. Por exemplo, o Largo da Memória perto da Praça da Bandeira e vários outros pontos que deveriam estar preservados, mas não estão. Eu queria saber qual a política que o prefeito vai ter em relação a esses lugares. É isso. Até mais. Obrigado pela pergunta. A primeira coisa que você tem que saber quando você falou da relação com o monumento histórico ser tombado é que custa 7 vezes mais caro do que uma reforma privada. Portanto, os empecilhos que existem na legislação em relação ao tombamento. É nítido que na sua pergunta mostra que a atual gestão ela não conseguiu fazer o que precisa ser feito. De novo, uma gestão que é STEP, uma gestão que o STEP que foi colocado é um STEP que está furado, e de fato a gente só pode chamar de prefeito quem foi eleito prefeito. Quem foi eleito vice-prefeito continua eternamente o vice-prefeito, e sabendo que não conseguiu concluir as obras de corredor, de cuidar dos monumentos históricos, aqui fica meu compromisso da gente zelar por essa cidade. Se fosse só os monumentos históricos, a gente daria um desconto para falar que ele não conseguiu olhar essa última coisa. Mas a gente tem um piorar, o maior esgoto a céu aberto do mundo, a maior quantidade de mendigos no hemisfério sul, numa única cidade. A gente tem uma segurança pública inaceitável. A gente tem um caos no trânsito de São Paulo. O que é que a gente tem de bom mesmo? O que a gente tem de bom é o povo. E um povo que está cansado, um povo que já não quer se curvar mais para esses politiqueiros. E você sabe o que é o problema? Esses candidatos estão aqui ganhando 100 milhões de reais à força de vocês. Eles têm compromissos que não vai sobrar dinheiro ano que vem. Então não adianta vir com falácias aqui, não adianta vir com sofismas, porque no próximo ano o STEP que está governando a cidade, ele tem compromisso com 12 partidos políticos. E o cargo de vice, que é um STEP, não fazendo uma ofensa à pessoa, mas a qualidade de quem foi colocado no lugar sem um único voto, faz com que a nossa cidade esteja esse caos. Quase todos aqui já tiveram a oportunidade de provar o serviço público, e eu peço essa oportunidade, votando no 28, no dia 6, que é a revolta do povo. 28. Voltando à questão do patrimônio histórico, o que a gente vê hoje na cidade são regras muito complicadas. Por que a gente não pode se inspirar em outras cidades do mundo que conseguiram fazer isso? E qual que é a ideia principal? Você consegue ali manter a fachada, mas a parte interna desses prédios, muito bem, pode ter algumas flexibilidade em relação à construção, para facilitar. A gente ouviu vários depoimentos de lugares, por exemplo, em que não cabe um elevador, então talvez tenha que ter, naquele espaço, manter as escadas, assim sucessivamente. Tem que olhar regra a regra, gente. Agora, eu falo que em relação à construção aqui na cidade de São Paulo, o que me deixa, assim, realmente muito aflita é saber que Tocantins, gente, Tocantins hoje tem regras de construção e alvará de construção digital.
tudo sai de um dia para outro. Você não tem também essa máfia que a gente sabe que acontece aqui, que você vai lá, o vereador indica o subprefeito e para conseguir um alvará você tem que ir lá e beijar a mão do subprefeito. Nada disso, você pode entrar numa salinha, entrar numa sala digital, ver quais são as regras do jogo e dizer que vai fazer e fazer um processo muito mais célere. Então, aqui em São Paulo, infelizmente, a gente tem um processo muito complicado, a gente precisa destravar isso também para proteger o patrimônio histórico, mas também para facilitar e baixar o custo de moradia aqui na nossa cidade. A sua decisão, nesse próximo dia 6 de outubro, talvez vai ser colocar alguém muito pequeno para tocar uma cidade muito grande. Nossa cidade tem 48 mil ruas e praças, 28 mil quadras, 12 milhões de pessoas. Esse conglomerado de cidades aí, a região metropolitana de São Paulo, tem 38 cidades. Aí você imagina, você colocar alguém com mentalidade pequena, alguém que já está amarrado até os pés com compromissos com partidos, alguém que já é refém de máfias, de creche, máfia de ônibus. De fato, não é uma ofensa à pessoa, mas a gente sabe que está infiltrado o PCC em tantas áreas dentro dessa prefeitura. É muito simples. Essa de Queiroz mandou um recado para você, que é o eleitor. Políticos e fraudas devem ser trocados pelo mesmo motivo. Eu peço, por favor, não vote no mesmo grupo que está há quase 10 anos aí. Vote 28 no dia 6 e siga no Instagram Pablo Marcal por SP. Obrigado, candidato. Obrigado, candidata. Candidatos, é a seguinte: qual é o plano de inclusão que vocês têm para todos os imigrantes que moram aqui na cidade de São Paulo? Olha, o Brasil é o único país do mundo onde a miscigenação de raças deu certo. A mistura de raças do Brasil foi tão importante que deu origem ao que o Brasil tem de maior riqueza. Nós temos ouro, nós temos prata, nós temos nióbio, nós temos água em profusão, que vale muito, temos a Amazônia Azul, temos a nossa grande Amazônia, o pulmão do mundo. Mas, na realidade, o que o Brasil tem de melhor é você, é gente. E o Brasil sempre foi visto como um país acolhedor, não só na época das migrações, que ajudaram muito a constituir essa cidade, onde vieram nordestinos para cá, por exemplo, e com as mãos calejadas ergueram prédios e casas. E a mesma coisa deve funcionar em relação a estrangeiros. A nossa função foi tão importante da história do mundo que nós demos, com Oswaldo Aranha, o passo inicial para a ONU. Nós temos que receber de braços abertos pessoas de todas as etnias, de todos os lugares do mundo, porque o Brasil tem essa formação. O Brasil precisa acolher essas pessoas. Mas a situação do povo brasileiro é muito difícil, mas sempre há espaço no nosso coração, no coração brasileiro, e se a recíproca às vezes não é verdadeira, que fique com ônus quem não aceita. Nós temos que ter todo tipo de política de inclusão. A prefeitura vai fazer o que puder para participar de forma direta ou indireta, para continuar recebendo pessoas que vêm de fora e sejam muito bem tratadas no nosso país. Essa é a nossa tradição. Eu sou da Atena, você me conhece, e eu prometo isso. Todos vocês que são de outras terras são muito bem-vindos aqui em São Paulo. Aqui você não vai ser agredido, aqui a gente não vai perder a inteligência emocional a tratar vocês, porque vocês fazem parte da família, nós somos um só povo. Assim como a gente ajudou no Rio Grande do Sul, mostrando que a diferença que a gente tem como povo é nenhuma, nós somos um só povo. A primeira coisa que eu quero te falar é que esses 2 milhões de empregos que nós vamos gerar já é a principal garantia que você é bem-vindo e vai ter emprego para você. Quem hoje mora em casa de lata, em casa de madeira, essa é uma promessa pessoal que eu estou fazendo olhando nos seus olhos. Até o final desse mandato, de 1.460 dias, você não vai mais estar morando nessa condição. No Beira Rio, uma favela que eu tive, uma senhora falou para mim que ninguém suporta aquele frio que parece IML. E eu guardei aquilo e prometi isso para ela. E dependendo do resultado da eleição, eu vou resolver isso aí. Eu quero que você saiba que vocês que vieram para cá acreditando nessa cidade é sua.
e você vai produzir muito, vai desfrutar muito, você vai desenvolver a sua fé, o trabalho, a prosperidade que você carrega. E nós, a Prefeitura de São Paulo, em 2025, vamos estimular com esse aumento de empregabilidade na cidade, que pessoas venham para São Paulo. Aqui essa cidade é a cidade do futuro. Nós vamos nos tornar até 2050 a nação mais próspera da Terra, e vocês são muito bem-vindos, porque foram as pessoas de fora que construíram essa grande cidade, essa grande nação. Vote 28 para isso. Olha, polos de trabalho têm que ser criados especificamente para essas pessoas que vêm de fora. Não adianta você acolher e não dar inclusão social, não dar emprego a essas pessoas. A nossa promessa também é de que você não vai receber a agressão falsa de que, por você ser um estrangeiro, há que haver xenofobia. A agressão física é deplorável, mas a agressão mentirosa é pior ainda. Vocês todos são seres humanos, como nós fazemos parte de um organismo vivo chamado Terra. No nosso coração haverá espaço total para que vocês ocupem esse espaço de uma forma definitiva, com inclusão social, com trabalho, e não sejam deixados nos aeroportos à espera aí do Deus dará, como aconteceu há pouco tempo em Guarulhos. Nós vamos recebê-los de braços. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado, candidato. Peço que voltem aos seus lugares. Obrigado. Vamos para mais uma pergunta. É a quarta pergunta. Nós fomos às... Eu me chamo Pedro, moro em Campos Elíseos, no centro de São Paulo, e a minha pergunta é relacionada com poluição. Ultimamente saiu uma notícia de que a cidade de São Paulo é uma das mais poluídas do mundo. Eu gostaria de saber como os candidatos irão propor e irão realmente aplicar essas propostas em relação à poluição aqui em São Paulo e como as pessoas poderão usar menos os carros e mais os transportes públicos. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa de ajuda do governo do estado para aprovar a isenção de IPVA para carros elétricos. Assim como Brasília fez, isso vai fazer com que as pessoas, ao contrário do que a legislação fala, né, que a gente precisa esperar o carro ter 10 anos para ter isenção de IPVA, a gente tem que ter isenção de IPVA desses carros. Isso já vai eletrificar a frota nesses próximos 10 anos. O que a gente precisa também é concluir esse plano de colocar combustível verde nesses mais de 12 mil ônibus dessa cidade. Nós precisamos, com essas 48 mil ruas que a gente tem em praças aqui, 28 mil quadras, a gente precisa de plantar 3 milhões de árvores. Agora, não é de hoje, né, que a cidade está essa mazela. O rio que a gente tem aí, que é uma poluição terrível. Na verdade, não é o rio, é o maior esgoto a céu aberto do mundo. Esse esgoto, infelizmente, é só dentro da região metropolitana, é um rio de baixa vazão que tem 1.000 quilômetros. Nas duas pontas, esse rio é limpo, e já foi limpo aqui na cidade de São Paulo, ou seja, tem gente interessada em limpar a sua casa e receber por isso e nunca terminar a limpeza. Que fique nítido isso. Então, esse trânsito parado gera mais gases nocivos para a nossa saúde, e o que foi registrado nessa última semana é como se cada paulistano tivesse fumado 4 cigarros no único dia, pra você entender o nível de poluição. Então, nós precisamos urgentemente de plantar árvores nessa cidade, eletrificar a frota de ônibus, eletrificar a frota de carros através da liberação do IPVA. Já faço um pedido aqui ao governador Tarcísio para que a gente volte essa pauta na Lesp, que a gente vai conseguir fazer com que o povo, de fato, receba essa bênção do governador do estado. Agora, os empregos, os 2 milhões de empregos nas periferias, vai suavizar perfeitamente essa questão da poluição na cidade. Muito bem, enquanto o candidato respondia, o candidato Boulos me perguntou como é que era o nome do rapaz, né? Que fez a pergunta. Pedro. Não queria, para poder responder ao Pedro. Pedro, existem várias iniciativas que podem ser tomadas. Aliás, o mundo todo está fazendo isso. Todas as grandes cidades globais estão pensando maneiras de lidar com aquecimento global, com poluição, combate às mudanças climáticas. São Paulo está ficando para trás. Parou no tempo. Porque não tem hoje um prefeito que pense do tamanho da cidade, que coloque esses desafios. Eu fui conhecer experiências, por exemplo, Xangai. Eu fui lá para trazer o melhor que aconteceu lá fora para cá. Xangai eletrificou 98% da frota.
Aqui, a gente tem que fazer o seguinte. São Paulo tem um pouco menos de 13 mil ônibus. Nossa meta é, em 4 anos, metade ser elétrico ou híbrido. O que é o híbrido? O híbrido também tem lá a bateria elétrica a lítio, mas você tem um motorzinho a etanol. No final, é zero emissão de carbono, mas isso evita ter uma baita de uma estrutura de recarga, porque senão você tem que ter subestação em garagem, é um negócio mais difícil. Então, nós queremos pelo menos metade da frota, eu vou fazer isso, elétrica ou híbrida, redução da emissão de carbono. Segundo ponto é reciclagem, universalizar a coleta seletiva. Ah, Boulos, mas o que tem a ver com poluição? Tem. Os aterros sanitários, onde hoje se enterra 98% do lixo de São Paulo, emitem gás metano, que é um dos mais danosos para o efeito estufa. Então, eu vou universalizar a coleta seletiva, parar de enterrar lixo. Isso é bom para o meio ambiente e gera renda. Vou fazer isso em parceria com as cooperativas de catador de reciclagem nos 96 distritos de São Paulo. Na verdade, o Boulos não vai... o Boulos. Ele não vai porque ele é o único aqui que não tem chance nenhuma de vencer a Prefeitura de São Paulo. O discurso dele está bem alinhado, mas não faz sentido. Eu queria até perguntar para você que está assistindo, Pedro, que fez essa pergunta. Se alguém for fazer uma invasão e a GCM entrar para combater isso, o Boulos vai ficar do lado de quem? É um conflito de interesse? Uma coisa que eu vou concordar com ele é sobre o atual prefeito. A gente não quer continuar do jeito que está e a gente não quer dar marcha ré, a gente não quer dar ré no quibe aqui nessa cidade. Você falou sobre a poluição. A gente não aguenta mais cheirar essa poluição. Aí você imagina os cheiradores profissionais que já acostumaram com esse ar e acostumaram com o cheiro do Tietê. Eu não acostumei com esse cheiro de urina no centro de São Paulo, com esse cheiro horrível que essa cidade tem por conta das mazelas de um prefeito que é pequeno. E não adianta a gente dar ré nessa cidade. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Candidato Boulos pediu o direito de resposta que vai ser analisado. Vamos lá, Ellen, para mais uma pergunta dos jovens internautas. Oi, eu me chamo Letícia. Eu tenho 19 anos, sou uma estudante de Direito e moro na cidade de Tiradentes. Hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês referente sobre a vulnerabilidade das mulheres e o que vocês têm a fazer isso. Um projeto, uma lei que proteja as mulheres, alguma coisa do tipo. O que vocês pretendem fazer? Letícia, muito obrigada pela sua pergunta. A gente sabe que São Paulo hoje é uma cidade muito insegura para as mulheres. Eu não sei se você viu aquele vídeo horrível de uma mulher que estava em frente a uma escola pública, na Moca, luz do dia, e um homem tentou arrastá-la para o carro, graças a Deus não conseguiu, mas nada foi feito e ele continuou tentando arrastar as mulheres. E eu me fiz uma pergunta que eu imagino que todas vocês, mulheres, se fizeram. Onde é que estava a guarda? Para que serve essa câmera? Nem na luz do dia, nem em frente a uma escola. É feminicídio batendo recorde, é assédio batendo recorde, é violência doméstica, é estupro, são 8 estupros por dia que a gente fica sabendo. Eu já falei aqui mais cedo, o crime sempre acontece no mesmo lugar. São essas áreas que tem que ter o policiamento reforçado, que tem que ter a iluminação top, forte. É a gente cuidar do matagal, da zeladoria. A cidade está muito insegura para as mulheres. E aquela mulher que sofre violência em casa, é a gente saber que a violência física começa com uma violência psicológica. Nós precisamos de apoio psicológico. A população como um todo está adoecendo. Esse é um tema que é muito caro para mim, porque quando eu era adolescente eu perdi meu pai para bipolaridade, para as drogas, porque a gente não consegue falar sem tabu sobre saúde mental. Então é por isso que eu vou ampliar o serviço para as mulheres que sofreram uma violência, de apoio psicológico, de renda, de moradia, para que elas possam se libertar, mas vou garantir que toda escola pública tenha psicólogo, que todo posto de saúde tenha uma equipe de saúde mental, porque é dando esse cuidado, inclusive para mãe atípica, mães de crianças com TEA, transtorno do espectro autista, mãe de crianças com deficiência, que param tudo na sua vida para ir atrás do diagnóstico, das terapias. A saúde mental dessas mulheres está em frangalhos. E é por isso que eu vou criar o Rampa, que é a rede de apoio à mãe paulistana atípica, porque uma cidade com a saúde mental em dia, a gente só prospera. Oi, Letícia, eu também fiz direito e a gente aprendeu no direito constitucional que o artigo 144 fala sobre o dever do Estado de nos proteger e o nosso direito de fazer isso. O Estado não está dando conta de fazer isso porque a nossa cidade é muito grande e alguém que está dirigindo é muito pequeno e a gente não pode errar nossa escolha no dia 6 de outubro. O
que a gente vai criar? Com tecnologia, a gente vai fazer um aplicativo para todo tipo de agressão. Todo tipo de agressor, ele vai ser detectado nisso. Isso já funciona em algumas nações. E, de fato, se você receber qualquer ameaça, que seja psicológica, que seja agressão, já vai ser cadastrado nisso para a gente mapear, né? Junto com o governo do estado, nas polícias ostensivas, na polícia judiciária, que é a polícia civil, nós vamos mapear esses casos. A gente tem um problema na cidade, a gente tem nas periferias, principalmente, a questão de iluminação, onde esses canalhas agem, e a grande inovação que a gente não tem na gestão pública é que nós vamos propor, eu estou propondo e espero que você vote nisso no 28, uma reciclagem com todos os homens. Nós vamos treinar os homens da escola pública, no trabalho, em todos os lugares, para eles aprenderem a respeitar as mulheres, a não ter casos abafados de assédio sexual, a não ter casos, inclusive impedindo pessoas de concorrer a cargo público. Se essas pessoas, elas tiverem de fato. Eu preciso do tempo recomposto, que eu fui atrapalhado. Pode ir. Não, o tempo está correndo. Não, mas ele interrompeu aqui. Não. Ele pediu para mim o direito de resposta. Ok? Muito obrigado. O candidato da Atena pediu o direito de resposta. Está sendo analisado. Candidata? Eu não sei vocês, mas eu acho um absurdo tantos temas sérios estarem sendo interrompidos por isso que a gente está vendo aqui. Mas vamos falar do que importa. Muita gente fala, Tabata, você só fala de mulher, porque eu aprovei muitos projetos no Congresso voltado para as mulheres, como é a questão dos absorventes. A Tabata só fala de professor. Sim, aprovei a vacina para os professores na pandemia. A Tabata só fala de criança. Sim, aprovei o pé de meia e tenho orgulho disso. Qual é a mensagem que eu queria deixar para vocês? Se a gente cuida da calçada para ela ser boa para a pessoa com deficiência e para o idoso, ela vai ser boa para todo mundo. Se a gente está cuidando da segurança no trânsito, de quem anda de bicicleta e de quem anda de moto, tenho certeza que quem anda de carro também vai estar seguro. Se a gente fala dos bichinhos, eu tenho aqui inúmeras pautas que são voltadas para quem tem um pet, um cachorro, e que hoje não consegue comprar o medicamento. A mensagem é, gente, cuidar dos mais vulneráveis, cuidar de quem mais precisa, automaticamente você cuida de todo mundo. Obrigado, candidata. Obrigado, candidato. Vamos lá para a pergunta 4. O pedido de direito à resposta do candidato da Atena está sendo analisado. A quarta pergunta. Foi agredido de forma subliminar, mais uma vez, por um bandido condenado, pioneiro em crimes virtuais de assalto a banco a velhinhos, me condena, mais uma vez, de uma forma brutal, por um caso investigado pela polícia e arquivado pela justiça. É na justiça. Ele fala em impunidade, mas ele não cumpriu pena pelo roubo, que ele era o artífice desse roubo. Ele dedurou os seus colegas e desapareceu com o dinheiro, segundo a polícia lá do Goiás. É pioneiro desde 2005 num roubo que é um dos principais roubos do PCC hoje em dia, que é o roubo virtual, o estelionato, que de forma alguma o bandido troca tiros com a polícia e por crime de estelionato paga muito pouco. E esse cidadão aqui foi um dos pioneiros desse tipo de roubo e quer atacar a honra das pessoas. Não dá para aguentar. O que a gente vai transformar a cidade de São Paulo é na escola olímpica. Nós vamos gerar 2 milhões de empregos. Nós vamos aposentar esse modelo de política velha. Eu nunca toquei nada de ninguém que não tinha dinheiro nem para pagar advogado. Isso aí foi uma relação de trabalho. Eles gostam de me acusar disso, né? Porque fazem parte do consórcio comunista do Brasil, e para mim é uma honra quem tem um quadro do Che Guevara dentro de casa falar que eu sou alguma coisa disso. É o seguinte, acha a pessoa que recebeu esse tombo que eles estão falando que eu pago 4 vezes mais. Você pega o áudio aí da UOL, você vai ver eu ligando pro cara pedindo R$40 e ele falava para mim que tinha 20, porque ele pagava de qualquer jeito. Mas o grande resumo é o seguinte, ele e todos... Tempo esgotado, por favor. Em São Paulo, 21 milhões no Brasil. Você ia chamar quem aqui para gerir? Se fosse na crise lá do Rio Grande do Sul, você ia chamar quem aqui? Só eu que fui, eu não vi ninguém deles aqui lá. Se fosse para ajudar no social de verdade, sem ladainha, não ia ficar colocando um Celta na declaração e ficar andando de Corolla blindado. Essas pessoas já mostraram que elas são. Isso aqui é uma farsa tão grande, tinha 1 milhão de pessoas assistindo, e essa balela caiu para 500 mil, deve estar com menos que isso agora. O que eu quero pedir para você é o seguinte... Ou me dê esse livramento ou me dê essa missão. O único jeito de você prosperar nessa cidade
Não faz sentido nenhum você cair na ladainha do consórcio comunista do Brasil. Eu quero agradecer. Eu estava em Elipa ontem, em Heliópolis, e a gente dominou aquilo ali. Nós não vamos cair mais nessa conversa da esquerda. Eu só estou aqui porque o Boulos ia ganhar a eleição do Bananinha, que ele é fraco. E eu faço uma promessa de campanha para vocês. Ele vai para a cadeia, porque aqui no Estado seguraram ele. Ele vai. Você não interrompeu o Datena quando ele estava falando. Você não interrompeu, você me dá advertência no final. E eu quero falar para você o seguinte: vamos colocar ele na cadeia. Você não interrompeu o Datena de me xingar de tudo. Corta o microfone, por favor. Sim? Corta o microfone. Desculpa, candidato. O senhor assinou regras. Se o senhor... Desculpa, candidato. Desculpa, candidato. Se o senhor se esquece, as regras estão aqui que o senhor assinou. Então, por favor, eu posso interrompê-lo. O senhor está sendo advertido. O senhor aparentemente está aproveitando o último instante do debate para baixar o nível. Então, por favor, peço a colaboração, vamos retomar na boa. O senhor não tem mais 40 segundos. O senhor não tem 35 como está ali, o senhor tem 40 segundos, por favor. Eu interrompi sim. Eu não vou discutir com o senhor, por favor, as regras estão aqui, eu posso interromper o senhor. Desculpe. As regras estão aqui e o senhor assinou. O senhor assinou, respeita, por favor. Ok. O senhor está sendo advertido e o senhor está liberado, por favor. Nós vamos rodar. Eu interrompi ele não aos 35, o relógio parou aos 35. Eu o interrompi aos 40 segundos. Por favor, o senhor tem os 40 segundos. Nós vamos prender o prefeito por envolvimento com problema de creche. Isso não é da ofensa, você tem que ouvir. Ele não gosta de crítica. Vai deixar assim não, nós vamos prender a Polícia Federal. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. O que o senhor falou está aqui, está dito de novo. Se o senhor falar de novo, o senhor vai ser retirado, mesmo faltando 30 segundos. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. Na terceira vez, o senhor sai. Espero que o senhor tenha a hombridade e, se for fazer a mesma coisa, fazer já para que o senhor possa sair. Não vai deixar para o último segundo, não, de forma... Não, eu não estou nada. É que está muito clara a atitude do senhor. Por favor, foi tudo tão bom, foi tudo muito legal. Agora, nas considerações finais, o senhor está querendo entornar o caldo. Por favor, candidato, é apenas uma questão de respeito às regras que o senhor assinou. Por favor, candidato. O tempo está rodando. A Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes, essa é uma promessa de campanha por causa das merendas. E é a Polícia Federal mesmo, seu banana. O senhor está advertido, corta o tempo, o senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O tempo, o senhor tinha ainda 10 segundos, por favor, o senhor pode se retirar, porque ainda tem o encerramento do debate. O senhor se retire, por favor. O senhor está excluído por decisão do apresentador, ok?